Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estamos aqui, vamos daqui a pouco iniciar a nossa live, a nossa discussão aqui sobre ressomatologia, mas vamos aguardar aí vocês entrarem, se conectarem, né? Começar a divulgar, chamar os amigos, né, Milena? É isso aí. Então, enquanto isso, vou fazer aqui as divulgações. Também. Mas pode ir apresentando o que a gente vai falar de tema hoje. Tá. Então, enquanto isso, vocês vão aí esquentando nas redes sociais e a gente vai fazendo o início aqui da nossa live. É importante aí que quem puder ir conectando e enviando, enfim, para a gente poder, porque o sentido dessa conversa hoje é justamente essa partilha, né? Essa troca, a gente poder debater, conversar, de certa forma, essa informalidade, né? Que é a conversa, tem um caráter muito, enfim, de aprendizado, né? De troca aí de experiência, então vale a pena aí vocês participarem. A gente tem o chat aqui que a gente vai poder acompanhar os comentários, quem quiser ir colocando os comentários também, enfim. Então, essa é uma live que é patrocinada, né, promovida pela Evolucim. Então, é importante a gente colocar isso, né, uma IC da Conscienciologia, Associação Internacional aí para a infância, né, a gente estuda como Mater Pensene, como foco principal, o renascimento, ou o nascimento, a ressoma, tecnicamente falando, e é esse o tema do assunto hoje. A gente tem a Milena como uma das coordenadoras da Evolucim, né, juntamente com a Lilian Zolé, tá aí hoje que vai estar tocando com a gente essa live. A Silene, voluntária do Parapedagógico. Se eu errar alguma coisa aqui, vocês me falem, porque... Tá bom. Né? E eu também, Lícia, voluntária da Evolucim, também no Parapedagógico. A gente tinha hoje a presença da Carol, ela viria, né, online. Viria. Mas, enfim, não conseguiu, teve uma questão e não vai poder. Mas tudo bem, vamos tocar aqui nós as três. Então, vamos dando um tempinho. Silene, se quiser se apresentar também, você, enquanto a gente está esperando aí o pessoal ir entrando. Não, eu tô só comentar que eu já estou há alguns anos na Evolucim, desde 2013, né? Na Conscienciologia desde 2009, e agora, esse ano, é que eu estou colaborando mais aí no Parapedagógico, ajudando a formar a agenda, né? E participando de outras atividades também. E logo mais vamos anunciar aí alguns próximos eventos e palestras, cursos, né? Muito bom. Mais para o final. Excelente. E você não está aqui em Foz, né, Silene? Sim, eu estou em São Paulo. Estou em São Paulo. Só para o pessoal saber que cada uma de nós está no... Cada uma está num local, né? Duas no Paraná, uma em São Paulo. E tá frio aí? Tá muito frio. Tá aqui muito frio. Tá. Tem estado bem frio aqui. E é meio chuvoso, assim, né? E estamos aí isolados e passando frio dentro de casa, porque quando tem sol fora, ainda tudo bem, né? Dá uma sensação mais de que bom, né? Mas por enquanto está bem chuvoso, tá meio frio por aqui. Aqui também, né? Milena, quer se apresentar? Falar um pouquinho de você? Sobre você? Então, eu sou a Milena, voluntária da Conscienciologia há alguns anos. Estou voluntariando na Evolucim já tem uns 3 anos, desde 2018. E agora, nesse último ano, junto, né, na vice-coordenação, junto com a Lilian Zolé como coordenadora. E a gente está nesse movimento, né? A Evolucim, ela é uma instituição já adolescente, ela tem 12, 13 anos, e ela tem esse foco, né, da ressomatologia, o foco de que nós nascemos para ser felizes,
Então, tem todo esse processo dessa recepção, né, ressomática. Então, envolve muito o processo da grupo karmologia. Nosso estudo principal é a família, é grupo karma, é a criança, é pai, é mãe. Então, tem todo esse viés, né? A gente tem, assim, eu vejo a instituição e também uma série claro, outras instituições com outros mater pensenes têm todas as suas importâncias, mas a Evolucim acaba sendo uma porta de entrada muito interessante por conta dessa recepção de família, da criança, do adolescente. Então, nesse primeiro contato, né, com essa primeira recuperação de cons, né, vamos falando dessa forma, que é esse processo aí. É isso. Muito bom. Tá. É que eu estou aqui compartilhando também. Eu tô quando a gente está compartilhando. Eu estou aqui com um probleminha, a internet está meio lenta, mas não tem problema. A gente pode ir já puxando. Então. Eu acho que uma coisa assim que você começou a esquentar, falando um pouco da questão da ressomatologia, desse foco da Evolucim, eu acho que é uma coisa importante da gente conversar, e se você, né, puder começar, acho que trazendo isso, né, assim, a importância, talvez, de se estudar essa temática, porque algumas pessoas eu vejo que olham também a Evolucim, né, assim, é uma IC para criança, e pronto, então tem IC de adulto e IC de criança, né, eu acho que a primeira, vamos dizer, esclarecimento que é importante, não só para a comunidade conscienciológica, mas para quem está fora também, entender, né, esse lugar da Evolucim, as suas pesquisas, enfim, né, e que não é bem assim, né, assim, existe um pano de fundo aí muito maior, né? É uma impressão minha ou vocês também percebem isso? Que vocês têm aí a dizer, enfim, a Milena, a Silene, pelo menos a primeira coisa que me vem na cabeça é isso, sabe? Olhando de fora, então, como é que é isso? É interessante você comentar, porque inúmeras vezes a gente tem essa questão Evolucim, onde as crianças vão brincar, onde as crianças vão aprender a mexer com energia. Sim, também. Mas eu acho interessante a gente também trazer um viés como uma situação que eu vejo, que é uma das... é a primeira, como eu falei, porta de entrada, é porque é a minha visão. A gente ressoma. Quando a gente ressoma, a gente renasce, né? A gente vai usar alguns neologismos aqui. O que não for comum, o pessoal que está assistindo, por favor, escreve no chat para a gente fazer essa live bem dinâmica. Qual que é a questão? Quando nós nascemos, quando a gente reencarna, quando a gente renasce, né, partindo do princípio que a consciência vai ocupar, né, um novo corpo, um novo soma, uma nova capa, para ter uma nova oportunidade evolutiva, qual que é o viés consciencial disso, ou qual o motivo? Então, eu vejo que é uma questão, assim, de oportunidade, de ressomar, de renascer, né, de reabitar um corpo, para a gente poder fazer essas interligações, essas conexões entre os grupos, né, principalmente com o grupo familiar. E eu acho interessante o viés que a Evolucim traz, que é a questão de trazer isso desde a infância. Então, ela é uma IC, uma instituição, né, conscienciocêntrica, ela é uma instituição que foca o paradigma consciencial, que é trazer essa recuperação de lucidez desde a infância. Mas eu pergunto, quem que vai fazer isso com a criança? A criança recém chegou. Então, a gente trabalha muito mais com os pais, na verdade, com os familiares, às vezes cuidadores, né, não em relação especificamente com os pais, mas os cuidadores, os educadores, os professores, quem está mais próximo dessas crianças ressomadas, né? Para poder ajudar nessa recuperação de cons. Com isso, a gente vai trabalhar com as energias, desdramatizar a questão da clarividência, né? Ver mais claro, ver o plano extrafísico, ver o plano espiritual, né? A gente tem muito auxílio, que eu gosto muito de citar alguns desenhos japoneses, por causa da cultura oriental, eles têm menos drama em trabalhar com os espíritos. Então, é interessante que muitos mangás, muitos animes,
trabalham, assim, com uma naturalidade o mundo físico e o mundo espiritual. Então, é mais fácil de trabalhar isso com a criança. Mas a criança, por ela ter recém-chegado, ela tem uma aceitação mais tranquila. Então, eu acho que o viés da Evolucim para esse trabalho, ele acaba sendo muito mais com os pais, né, no primeiro início, no primeiro momento, trazer, assim, uma naturalidade das energias, das vivências, das projeções conscientes que a criança possa ter, rememorações do passado que a criança possa ter também, e aí trabalhar com a família e a criança, porque o intuito é trazer essa lucidez quanto antes. Por isso que ela é uma, digamos assim, que ela é uma instituição voltada para a infância, porque é para trazer a lucidez desde cedo, quanto antes melhor, para que a criança não perca tempo, ela tem um timing evolutivo, ela consiga trabalhar, né, isso mais forte, né, quanto antes melhor, digamos assim. Não que, quando o pai e a mamãe, né, conhecem o paradigma, ou se identificam com o paradigma, já com uma certa idade, não precisa ter nenhum motivo de cobrança ou autoculpa, né, mas que eu sou do princípio do antes tarde que mais tarde. Então, tá tudo bem. Né? Vamos partir desse princípio. Muito bom. Eu acho que isso que você falou, assim, bom, algumas coisas que você falou, fui anotando aqui, essa última, a relação de pais e crianças, né, assim, às vezes pode parecer fácil, né, esse trabalho com criança, e aí a gente vê o desafio que é trabalhar com criança, justamente porque foi o que você tocou, você toca na rede de apoio dessa criança ou de sustentação dessa criança, né? Aí a gente está falando de pais, cuidadores, enfim, quem está ao redor. Então, essa rede, né, esse sistema que fica ao redor da criança, ele é complexo e isso envolve os trabalhos da Evolucim, não é? Envolve. Eu, particularmente, gostaria de fazer um comentário com vocês, Lícia e Milena, saber o que vocês pensam, porque eu me interesso muito pela questão, primeiro, da criança, entendendo ela como o futuro, né? Da própria sociedade, do próprio homem aqui no planeta Terra, né? E, segundo lugar, a questão do que a gente chama na conscienciologia de mesologia, né? Que a família é o primeiro núcleo, né? Que subentende aí esse meio onde a criança vai poder desenvolver os seus potenciais e evoluir, né? Superar os seus traços fardos, como a gente chama, né, as suas fraquezas, as suas imaturidades, né, mas também extensivo ao lugar em que ela vive, né, a questão da cultura, da própria cidade, né. Então, eu acho um ponto também bem importante. A gente teve já cursos, né, falando sobre esse meio social, né, que é essa questão da mesologia, né? Então, não sei como que a Alice e a Milena veem isso ou acham a importância disso, de a gente estar também estudando sobre isso, conversando, né? Na minha opinião, assim, eu acho que todas essas variáveis, incluindo a cultura, a mesologia, elas fazem parte quando a gente fala de ressomatologia, né? Estudar o renascimento, não tem como a gente estudar o renascimento se não olhar, né, a parte física, emocional, biológica, sociocultural, né? E, enfim, tudo isso, né? Porque são variáveis que interferem, influenciam e têm impacto no desenvolvimento de todos nós. Eu acho que é por isso que essa especialidade da conscienciologia, ela é tão complexa, inclusive, né? Sim. Porque, assim, não é só o nascimento ali com aquela família, não, né? E quanto mais a sociedade muda, evolui, mais complexo fica. Então, a gente tem hoje conceitos de família muito diferentes também, de acordo com a cultura, mais ainda, né? Então, como que fica isso dentro do processo evolutivo, né? Dentro desse estudo da Ressoma?
Então, só, E a na verdade, criança... colocando mais questões, né? Desculpa. A criança tende a participar de diferentes grupos, né? E, inevitavelmente, conhecer um espectro assim, de outras consciências diferentes, né? Com educação diferentes. Eu acho que esse é um ponto que está bem na ordem do dia, essa discussão. E, enfim, eu me interesso bastante por isso, tenho trabalhado um pouco com a nossa colega Flávia sobre isso também. E, enfim, me escapou aqui uma ideia, mas quando ela voltar eu falo. Não, a questão da socialização, né, da diversidade, eu lembrei, porque a Milena falou dos desenhos japoneses, né? E outro dia eu estava conversando com uma aluna minha e ela estava dizendo como lidar com o fato de que eu dou aula para adolescentes, né? Que tem uma cultura, assim, uma informação, não é nem cultura, né? Uma informação sobre o que se passa no mundo hoje, né? E eles têm uma familiaridade, por exemplo, com esses mangás, né? Os desenhos japonês, então, e cultura coreana, japonesa, então eu acho bem assim complicado nesse sentido, interessante o nosso tempo, né? Então, mais um fator de complexidade para a gente compreender, né, a criança e os processos de socialização, né, de convivência com os diferentes, né? Uhum. Eu acho esses pontos bem importantes e eu acho que faz parte, né, desse estudo da consciência, né, que é o nosso objetivo, né, da evolução, né, da consciência. Você falando me lembrou o seguinte, né, trazendo, né, o princípio que nós temos várias múltiplas vidas, né? O princípio de várias ressomas. Hoje nós estamos brasileiras. Hoje nós estamos descendentes de alguma origem europeia, né? Ou não. Mas hoje nós estamos nesse ocidente. Eu fico pensando, se a gente começar a ampliar um pouco nossa visão de conjunto, de que no passado já participamos de outras culturas, é muito... Eu também, né? Sou professora. Eu sou professora, assim, eu chamo de larga escala. Eu atendo da pré-adolescência, né, que é dos 10 anos, ao ensino superior. Então, eu tenho uma larga escala de alunos e diferentes idades. E é interessante que eu fico observando quando a gente fala das familiaridades, né, tu comentou. Eles são mais informados, né, de uma certa forma, mais globalizado do que nós fomos, né, da nossa infância, da nossa juventude. Nós não tivemos a facilidade da internet, a gente conheceu a internet, éramos adolescentes ou adultos, nós não tivemos essa facilidade de mundo instantâneo, eu quero o Google, então, né, a gente não teve isso. Então, de uma certa forma, como que nós, agentes, né, retrocognitores, professores, tanto na sociedade quanto no paradigma consciencial, né, professores de conscienciologia, o que hoje nós estamos vendo isso? Como que a gente aborda essas consciências? Então, assim, a primeira coisa que eu penso é não diminuir, não banalizar, não falar que o viés do outro, né, que o que a criança fez ou produziu ou trouxe de informação é menor porque é uma criança. Ou porque recém conheceu a ciência e eu estou aqui há quase 20, 30 anos, entende? Então, esse respeito por essa consciência que recém chegou com um curso intermissivo, super avançado, novinho em folha, ou às vezes não teve a oportunidade de fazer curso intermissivo, é o primeiro momento que ela está tendo a socialização no colégio, a alfabetização, às vezes está há milênios sem essa oportunidade de renascer. Então, de uma certa forma, é interessante a gente ter esse olhar, né,
esse momento de renascimento, esse momento de ressoma, que eu acho bem importante, porque não é fácil. Eu fico pensando, a pessoa, né, a consciência estava lá, às vezes não num viés tão saudável, talvez ela estava num momento um pouco mais sensível da sua vivência consciencial, às vezes numa comunexa, né, num plano espiritual, numa comunidade extrafísica mais patológica, doentia, e ela é pensada, resgatada em uma oportunidade de renascer. Nesse momento, quem que vai receber? Quem que vão ser esses pais, essas mães? Quem vai ser essa família que vai receber essa consciência? Então, eu penso muito nessa questão, porque às vezes pode vir uma consciência tanto para ser assistida, né, nesse grupo, para esse grupo ajudar ela, dessa vivência, nessa reintegração à mesologia moderna. Porque é uma reintegração, às vezes ela faz lá 200, 300 anos, né? A Alicia está fazendo assim, eu acho que a gente está pensando parecido, né, Silene também. Então, eu fico pensando, como que fica isso? Eu me pergunto, agora eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham desse processo de retorno a esse mundo que ele não... Gente, eu faço um cotejo muito simples. 1920, 2020, só 100 anos atrás. É completamente diferente. Não tem explicação. O que vocês acham? Como é que é essa consciência que chega nova aí? Como é que a gente ajuda esse povo? Não, eu realmente fiquei aqui assim pensando, porque você foi falando e a gente não precisa realmente ir muito longe, lá para trás, em outras, né, vidas passadas, não, é bem pouquinho, né? Exatamente. Eu fiquei refletindo realmente hoje. Eu sou professora, eu atendi meus alunos hoje de manhã, né, via live, né, que a gente tem as aulas online, e eu comentei com eles, gente, olha só, 100 anos atrás não tinha isso. Então, é completamente diferente como que a gente vai encarar, né, essa questão de renascimento, essa questão de recuperação de combos. Então, quando tu comentou, eu tenho, né, comentando assim, eu tenho alguns adolescentes que olham para mim assim, prof, eu não tenho empatia alguma com a língua latina, por exemplo, o espanhol, ou com o inglês, mas me dá um desenho coreano para assistir, dá um desenho japonês para assistir, eles sabem, eles conhecem, eles estão naquela cultura. Diferente da nossa geração, que a gente consumia muito a América e a Europa. E agora eles consomem muito o oriental. O Oriente. Aí eu me pergunto, será que eles não vieram lá faz pouco tempo? Quanto tempo faz que eles saíram de lá? Será que eles viveram mais tempo no Oriente e estão tendo uma oportunidade nova no Ocidente, com um viés diferente? Como que é isso? Como que é esse adolescente, essa criança, esses pais, né? Nesse processo de ressoma? Quais foram esses vínculos criados? Entende? Então, assim, como é que eu vou dizer assim? É muita pergunta, muita pergunta, e eu acho que a gente consegue responder pouquíssimos %. Eu acho que a porcentagem de resposta ela é sempre contínua, porque esse processo é um ciclo. O ciclo da vida, o ciclo do renascimento, o ciclo da ressoma, ele é bem complexo, mas ele é contínuo. Não tem assim, ó, agora para. A partir de agora, você consciência X, não vamos dar nome, né? Você consciência X, não ressoma mais. Sim. E aí, parou o estado evolutivo? Como é que fica isso? Né? Como é que é? E aí? Ajuda! Silene, quer falar? Não, Lícia, fala você ia falar, não ia? Então, eu fiquei pensando nessa parte de recuperação de cons, o desafio dos pais, claro, de todos nós, mas dos pais, por exemplo, da criança, ela via, às vezes, com uma série de comportamentos, necessidades, demandas que
esse olhar conscienciológico, esse olhar multidimensional, né, multiexistencial, ele vai auxiliar muito nessa abordagem. Porque se eu olho meu filho e às vezes ele, mesmo na genética, ou mesmo no comportamento, foge da curva, né, da própria mesologia, e aí a gente vai falar de uma paramesologia, né, de outras companhias extrafísicas, enfim, que aí eu preciso fazer essa restauração, né, essa assistência mesmo, enfim, é uma oportunidade evolutiva no fundo, né, quando a gente olha aí, às vezes, os filhos nesses aspectos, e às vezes essa oportunidade evolutiva, ela não é fácil. Tem crianças, tem filhos que que as pessoas têm, que assim, é uma relação tranquila, são vínculos tranquilos, você vê que a pessoa veio ali para apaziguar aquele ambiente, mas tem aquela consciência que vem que é para ensinar um pouquinho mais, né? Ela é mais desafiadora e exige algumas reciclagens aí dos pais, né? Um processo aí dessa relação. A gente vê muito isso, né? Vem no Evolucim, vem às vezes na própria psicologia, no consultório, a gente tem uma vasta assim, gama de lugares que os pais vêm e falam, não sei mais o que fazer, né? Esse é o comportamento assim, tem uma atitude assado, e assim, eu me perco nisso. E entra no embate, às vezes entra no conflito. E eu vejo que o olhar da abordagem dentro do paradigma consciencial, né? Justamente pegando isso tudo aí que a Milena trouxe, é um bálsamo, é um desafio, mas ela não deixa de ser um bálsamo, né? É uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Eu vejo muito em relação a isso, porque que eu acho interessante essa ciência, esse processo, esse viés de informação da conscienciologia, porque ele tu falou exatamente, ele dá um bálsamo, ele consegue explicar de uma maneira lógica, de uma maneira tranquila, que as relações não vão ser totalmente favoráveis. Elas não vão ser totalmente felizes. Elas vão ser necessárias para um evento evolutivo. Então, você tem lá o nascimento, uma criança, um pai e uma mãe, que a gente ainda precisa, né? Espermatozoide e óvulo. Então, a gente tem o processo feminino e masculino, fecunda, tem uma criança. Agora eu pergunto, desse processo da fecundação, desse processo, desde juntar esse pai e essa mãe, para nascer essa criança, quem é esse grupo? É isso que fica fica intrigante, esse assunto fica bacana, ele fica desafiador, porque você tem um balé no processo evolutivo, uma orquestra no processo evolutivo de trazer os elementos necessários para que surja, naquele instante, um momento de reconciliação, reaproximação, de positividade dentro da melhor maneira possível. A gente ainda vê muita barbárie, a gente vê ainda, assim, coisas que nós pensamos, gente, não tem cabimento aquela situação, não é assim? Como uma mãe, um pai, um cuidador, um educador fazer aquilo com aquela consciência? Só que nós estamos num viés e num olhar intrafísico. Nós estamos num momento restringidos de uma certa lucidez e complexo até do entendimento real daquela situação grupocármica, daquela situação de recomposição. A gente não sabe quem é a verdadeira vítima, não sabe quem é a verdadeira algoz, a gente não sabe quem está recompondo com quem, a gente não sabe quais são as múltiplas existências em relação àquele momento evolutivo. É uma barbárie. A ótica humana, a ética humana, a gente tem várias barbaridades, mas a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão, sair um pouco, né, ampliar um pouco a nossa visão de conjunto, que às vezes o processo, ele está tão bem encadeado que aquela situação, aparentemente não muito favorável, ela amplia uma visão de comunicação, ou uma visão de conjunto, ou uma visão de extrapolação mesmo da barbárie
para abrir viés para que as coisas surjam, para que seja explicitado o problema. Trazer um assunto polêmico. Assunto polêmico. Por exemplo, quando surgiu o processo da violência doméstica, que nós tivemos, nós, o Brasil, hoje, temos uma lei chamada Maria da Penha, porque foi com a Maria da Penha que aconteceu esse problema, e levou o nome dela. Nós temos também vários outros fenômenos, como a lei quando tem o processo virtual, né? Que a gente tem invade teu sistema, pega suas fotos. É uma lei chamada Carolina Dickmann, porque foi com ela que aconteceu isso. Então, a gente tem esse tipo de processo, levando o nome de alguma pessoa, enfim, mas aquele foi um caso, né? Que se tornou a público, dando oportunidade que outros casos se tornem público. Por que eu estou trazendo esse assunto agora? Porque isso vai gerar o quê? Quando a gente começa a entender, quando vem aquele caso a público, de uma barbárie, de uma barbaridade, de uma coisa assim, muito ruim, quando envolve um grupo karma, pai, mãe, filhos, né? Ou filho, pai, mãe, enfim. Quando ocorre, às vezes, uma violência a ponto de levar uma dessoma, né? A gente falando de ressoma, né? Um contraponto à dessoma. É um caso visto a público. E quantos outros não foram vistos? Quando eu penso nessa situação, o que nós precisamos começar a compreender as relações grupocármicas para que a gente consiga entender o que está por trás dessa orquestra evolutiva. Sim. Aquele caso tinha que vir a público por algum motivo. Agora, depois daquele, quantos outros teve? Não diminuiu? Não teve um processo de quebra, de contrafluxo? Chega de acontecer isso na humanidade. Eu não sei se eu estou meio poliana com o pensamento, mas eu penso que, às vezes, um caso a público, ele vai gerar comoção. E a comoção gera reflexão, em alguns casos. Sim. Não sei o que vocês acham. Agora é polêmico. Eu acho que faz sentido. Faz sentido, né? Mas, então, é aquela coisa, né? Assim, por mais absurdo que pareça, algumas configurações familiares, né? Evolutivamente, está tudo certo, né? Nós é que precisamos exercitar essa visão mais ampliada e compreender, né? A identificar o processo de cada um ali envolvido, as relações mais fortes, às vezes com certeza de interassistência, mas às vezes interprisões, né, como a gente chama na conscienciologia, né? Então, acho que cabe a nós esse exercício e talvez mais aos psicólogos que atuam, né, mais diretamente, mas também aos educadores, eu acho, né, que a educação é um grande desafio aí também nessa compreensão da criança como uma consciência, né, e muitas vezes também esse é um ponto, eu acho, de discussão, porque eu acho que às vezes a criança não é vista como uma consciência, né, integral também, né. É uma criança, ainda não é gente, não é vista por inteiro, né? Uhum. Até me faz lembrar bastante o Rousseau, que nós estamos estudando lá no grupo de educadores, que ele fala que se conhece pouco a infância e a criança. Os adultos estão querendo ver o adulto já na criança, então não deixa ela manifestar plenamente, né, aquilo que ela traz como consciência, né? Enfim, deu uma interrompida. A imagem está um pouco... Travou um pouco.
Mas o teu som tá saindo. Tá saindo. Tua voz tá saindo, fica tranquilo, daqui a pouco a imagem volta. Não, é só esse comentário que eu queria trazer, esse outro ponto, né? De às vezes quando não se vê a criança como uma consciência, né? Que eu acho que é uma perspectiva também bem interessante da conscienciologia, né? De tratar a criança como uma consciência, assim como todos, né? Em todas as faixas, né? Então, isso é muito importante. Sim. Isso que você trouxe é extremamente importante. Acho que ali você pode contribuir mais, mas é que assim, já passou o tempo de que a gente acha que a criança é a tábula rasa, não vem com nada. Então, a gente sabe que tem toda uma holomemória, tem toda uma paragenética, que é a bagagem que ela vem de múltiplas vidas. A gente sabe que as etapas da criança estudada hoje, super estudada hoje, dentro da psicologia, dentro da própria medicina, o processo das podas, o processo do cérebro físico. Eu acho que se a gente ampliar essa visão de conjunto, a gente consegue ajudar muito mais quando a gente traz esse viés, né, consciencial, de trazer que, assim, é um momento muito difícil para a consciência. Ela passa por um restringimento que ela vai a zero lembrança. Ela cai dentro de, eu digo cai, né? Ela ressoma, ela cai dentro de um corpo novo, com uma nova energia, às vezes uma família nova, mas uma configuração, né, de consciências, pai e mãe ocupando, às vezes, papéis diferentes de outras vidas, é todo um movimento diferente, mas ela tem bagagem, ela tem rememoração, ela tem comportamento, ela tem temperamento, ela tem lembranças, então isso é muito sério. Lícia, tem que comentar. E precisa ser respeitada, né? Porque exatamente. Eu fico pensando aqui que tem esses jargões, né? Essas construções que são pré-conceituosas, que é, então, lugar de mulher é na cozinha. Vou puxar o exemplo, né, do que você trouxe da violência doméstica. Então, lugar de mulher na cozinha. Então, lugar de criança, né? Não, você não pode falar isso porque você é criança. É lógico que a gente está falando aqui que, né, os pais eles têm a responsabilidade, né, de educar, de fazer, de colocar os limites, porque é uma consciência que está ali, num corpo, né, pequenininho, que precisa aprender sobre essa vida humana, que é o que você trouxe, né, todas essas esse mundo à volta dela, né, e ela precisa de orientação, sem dúvida nenhuma. A gente não está aqui dizendo que não. No entanto, a gente também está, né, trazendo uma abordagem que é extremamente saudável, que é de você olhar como uma consciência. O que essa consciência está trazendo, né? E quais as necessidades dessa consciência? E eu, como uma relação, né, agora de mãe nessa vida, mas a gente está falando de relações grupocármicas, né, de muitas vidas aí para trás. Então, o que a gente precisa que se relacionar e contribuir uma com a outra. Então, não é tirar o meu lugar de mãe, ou enfim, né, no sentido ali de que eu sou responsável por aquele desenvolvimento, mas é também incluir esta criança. A criança ela não é incluída na educação dela, né? Então, só para a gente entender bem isso, ela incluída é quando eu olho realmente para essa criança, eu olho para as necessidades dessa consciência que está na minha frente, o que ela precisa. Tem um vídeo que mostra, que eu trabalho isso com os alunos na faculdade, de uma criança, é um vídeo que viralizou de um bebezinho, e que a gente sabe que é a mãe pelo tom da voz e a risada, e grava no vídeo, no celular, a criança chorando, tá? E aí é um bebezinho, assim, mal consegue ficar em pé, bem de fralda, e chora, e ela tá filmando o choro. Aí, daqui a pouco, ela vai para um outro cômodo da casa e leva o celular. Aí a criança, enquanto ela tá indo para outro cômodo, a criança tá vindo, aí parou o choro. Aí ela vê a mãe, você já viu esse vídeo? Eu vi o vídeo. E volta a chorar. Aí no momento que ela vê a mãe, ela chora. Ela chora. E aí todo mundo, né, ri, acha aquilo mas... Achei aquilo super engraçado. Super engraçado. Então, assim, a criança tá fazendo birra e ela se joga no chão, e essa birra. Então, assim,
criança não está sendo respeitada, ela está chorando. O modo como a linguagem que a criança tem em determinada idade para falar com a gente é através do choro. Isso é para física. Exatamente. Então, acho que, não sei, mas eu acho que você trouxe coisas que me tocam muito nesse aspecto, quando trabalho com criança, educação de pais, de olhar isso, né? Tem aquele livro, né? Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. São duas, né? É uma troca. E acho que esse é um grande desafio de estudar ressomatologia, e por isso que a gente logo cai no viés da grupocarmalogia, né? Aí a gente fala das interprisões, aí você falou das reconciliações grupocármicas, né? A questão do porão consciencial, de como ajudar essa criança a estar lidando com esse porão consciencial. Então, assim, é uma série de coisas que a gente traz aí para estudar a ressomatologia. Então, de simples não tem absolutamente nada, né? Nada. É extremamente complexo. Gente, e disso depende o futuro, né? É complexo e disso depende o futuro, né? Das relações, né? Interconscienciais. Isso que tu trouxe é extremamente importante, Silene, o futuro. Eu vejo assim, como eu lido bastante com essa faixa etária, e agora, nesse momento planetário completamente diferente, eu consegui observar algumas relações, algumas questões, eu me questionei. Às vezes a gente entra num processo de automatização, a gente fica até meio robótico, vai, acorda, trabalha, vem, levanta, prepara a aula, vai para o colégio, vai, trabalha, vem, tá? E a gente meio que vive em alguns momentos de lucidez, outros não, e eu fiquei pensando, como é que está a vida dessas famílias que não se prepararam para receber o seu filho, adolescente ou não, criança, na sua casa 24 horas? Por quê? Ser pai e mãe, desculpa falar, não é uma crítica, tá, gente? É uma questão de mundo, não é uma crítica, é mundo. Só que a gente está acostumado a ser pai e mãe no final de semana. Porque dos 5 dias da semana, todo mundo tem atividade. O pai e a mãe tem atividade, a criança tem atividade, e a criança é tão ocupada quanto o pai e a mãe. Porque ela vai para o colégio, ela vai para uma atividade extra, classe, ou às vezes integral, o dia inteiro. Mas é porque o mundo se constituiu assim. Tá tudo bem, não é crítica, mas eu estou pensando assim, voltando para o pensamento. E agora? Que tem que ficar em casa? E agora que tem que conviver? E agora que eu tenho que enxergar que não é mais final de semana. O final de semana virou todos os dias. Eu tenho que ficar ali, eu tenho que educar, eu tenho que observar que aquela criança, ela mora comigo, está na minha casa, ela tem que ser incluída na conversa. O pai e a mãe estão com restrição financeira, porque por algum motivo teve um problema no trabalho. Como é que eu vou comunicar? Eu estou com uma dificuldade A, B ou C. Como é que eu vou comunicar que eu preciso fazer essa restrição, às vezes até de alimento? Ó, gente, nós vamos ter que reduzir aqui. A partir de agora, vai entrar comida, esse tipo de alimento em casa, porque ele é mais em conta. Não tem mais fast food, não tem mais pedir comida pela internet. É só comida que a mamãe faz. Por exemplo, o que o papai faz. Né? É uma situação. É uma prova. Entende? E é uma questão assim, tá, agora a criança tem que ser incluída nas tarefas de casa, porque ela passa o dia inteiro fora e ela acorda, o café tá na mesa, ela chega, o almoço tá na mesa, ela volta, né, da rua, porque ela passou o dia inteiro em atividades extras, o jantar tá na mesa, e a fada da louça não vai mais para casa, a fada da roupa não está em casa, e alguém tem que limpar o quarto. Como que é essa comunicação? Estou falando de coisas muito pequenas, mas se a gente souber fazer essa comunicação, fazer essa reeducação, porque nós estamos aqui, nesse momento, ressomados, por umas, digamos assim, uma simples reeducação da consciência. Aprender novamente a cuidar do próximo, a se amar, a amar o próximo,
Ah, esse viés parece religioso, amar o próximo. Não, gente, é sério. Autocuidado, autopreservação, o cuidado do próximo, o ter empatia, o ser empatia, o ser mais amável, mais afável, mais doce. Ninguém gosta de ficar de pé de guerra. Como é que funciona isso? Então, eu vejo que esse momento ele não está sendo fácil para ninguém. E eu acho que a gente poderia olhar ele até como uma oportunidade de repensar qual é o meu propósito? Por que eu ressomei? Quais são as minhas expectativas para o futuro? Por que eu estou aqui? Esse grupo que me acompanhou, que me acompanha, quem é esse grupo? Quem é essa família? Entende? Quem é essa situação? Por que eu estou nesse contexto? Eu fico analisando essas vivências, porque de uma certa forma é uma oportunidade da gente olhar para dentro. Olhar para, realmente, ressomei, ok, estou aqui. Quantos anos? Né? Qual é o meu nível de lucidez? O que eu posso enxergar ali na frente? Né? Depois do portão tem o quê? O portão pode ser outra pessoa. Como é que é essa convivência? Então é bem... Eu acho intrigante essa questão. Realmente. Estamos bem nesse momento, né? É uma prova, né? Principalmente na família, é uma prova de amor, né? E de reorganização, né? Das relações. Das bases, né? Das bases das relações. A gente estava falando, né? Estava colocando aí alguns exemplos e a Silene trouxe a questão do futuro. Então, a gente vê a seriedade desse estudo, claro, né, já enfim, não se questiona mais isso, né, é isso mesmo, a seriedade e a importância de se estudar isso. E aí você fala do futuro, eu fico pensando, adultos, né, esse adulto do futuro, a base dele vai ser, né, agora as crianças, que é o que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente vê uma série de adultos inseguros, né, vem desse processo de, às vezes, enquanto criança, eles não foram validados, né, que a Milena trouxe exemplos dele ser incluído na conversa, incluído no jantar, enfim, eu fiquei aqui nessas falas. Então, adulto inseguro, ele tem uma base histórica infantil, né? Às vezes de não validação dos seus sentimentos, de não validação das suas necessidades. Aí depois, adulto, a gente também escuta as pessoas falarem, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho uma enorme dependência do reconhecimento do outro, eu tenho, enfim, e aí questões emocionais que são muito comuns da gente escutar, né? Essa necessidade de aprovação do outro, ou baixa autoestima, ou eu preciso do outro para me validar, enfim. Da onde surgiu isso? Não foi assim, né? Claro que a gente está trazendo a perspectiva do paradigma e tem que olhar essa consciência como um todo enfim, suas experiências de vida, sem dúvida nenhuma. No entanto, às vezes, a gente não precisa ir muito longe em vidas passadas. Não. Tá? É nessa mesmo. Essa aqui. Né? Só para a gente fazer esse contraponto, porque, assim, gente, às vezes é nessa vida, e tá aqui. Então, chamar a atenção dos pais, dos responsáveis, dos educadores, enfim, dos cuidadores, de quem está em contato com essa criança, que a oportunidade é aqui e agora, entende? Não é lá a vida passada, né? É aqui e agora. Eu estou com essa criança na minha frente, como é que eu posso ajudar a torná-lo um adulto seguro, saudável, né, pleno, que possa, enfim, executar a sua programação existencial, seus desafios, suas tomadas de decisões, enfim. Como que eu posso contribuir com isso? Eu acho que essa abordagem aí da ressomatologia, do paradigma, ela vai ajudar muito, né, nesse sentido. O parapsiquismo, as energias, sabe, ajudar a pessoa a fazer esse mapeamento dela energético. Poxa, como a gente melhora a nossa segurança pessoal, a nossa autossegurança pessoal, quando a gente começa a entender sobre as nossas energias, quando a gente separa o que é meu e o que é do outro, não é verdade? Exatamente. A gente, no ambiente, começa a se sentir assim, assado, daqui a pouco a gente vai, opa, né, isso não é meu, porque eu
eu consigo me mapear, eu tenho aí uma noção de quem eu sou a nível da minha consciencialidade. Nossa, gente, são ferramentas que, enfim, são extremamente úteis, no mínimo. Muito úteis, muito, muito, muito. Até eu queria comentar, tu falou foi falando, também fui pensando. Às vezes chega, né, alguns pais, né, vamos sim, com comentários de que a criança é muito difícil. Nossa, a criança aqui é muito difícil, eu preciso da ajuda de vocês. E aí a gente trabalha, a gente tem muitas oficinas, né, na Evolucim, trabalha com a criança, a questão do trabalho energético, a gente começa trabalhando a questão do desenvolvimento, a questão socioemocional, a gente tem, né, a Alicia até aí faz parte da equipe de professores, ela trabalha muito essa questão dessa educação socioemocional. E aí, conhecendo um pouco, a gente vai dando feedback para os pais, os pais vêm dizendo, não, fulaninho melhorou um monte, a pessoa tá maravilhosa, mudou, tá sentindo, né? Tu começa a comentar essa mudança. E, às vezes, não é muito a criança que muda, não. Às vezes, é o olhar deste pai, desta mãe, para aquela consciência que estava ali pedindo socorro, de uma certa forma, como ela recém chegou, ela não sabe o que está se passando mentalmente, energeticamente, e o socorro que ela tem para pedir, às vezes, é uma manifestação desaprovada pelos pais. Ao invés de pedir onde que dói para a criança, aí vem, às vezes, uma reação até violenta. Olhando também em outro contexto, é que às vezes, aí eu pergunto, eu sou uma pessoa assim, que eu vou, não digo xeretando, mas eu vou perguntando mesmo. Tá, e essa criança é o primeiro filho? Às vezes é o primeiro filho. E quantos anos vocês tinham quando nasceu a criança? Ah, tal idade. Às vezes o casal é muito jovem. O pai e a mãe recém saíram da adolescência. Às vezes são casais de 20 anos extremamente jovens, que é a primeira vez que está lidando com uma criança. Eles não sabem ainda, nem eles, como eles são educados emocionalmente, como é que eles vão educar essa criança emocionalmente? Aí, como é que diz, a devolutiva, a reclamação, né, do pai vem, é manhoso, é bardoso, é birrento. Às vezes, não. Às vezes é que nem aquela criança do vídeo. É a maneira da comunicação. Tem que treinar essa comunicação com essa família, né? Então, é bem interessante essa forma como que a gente consegue, eu vejo assim, transcende um pouco o processo físico. Ele está num corpo pequeno, é uma consciência antiga. Vamos trazer a lucidez? Vamos pensar, olha aqui, querido, querida, você recém chegou na Terra, o que eu posso te ajudar? Você não caminha ainda, você vai ter que usar fralda por um bom tempo, é chato pra caramba, mas a gente tem que fazer uma comunicação. Então eu brinco, acho que minha irmã deve estar me assistindo, eu tenho um sobrinho que recém chegou, ele tem 1 ano e meio, e eu lembro que eu passei os primeiros dias com ele, né, que eu fui pra lá quando ela ganhou o bebê, e eu cheguei pra ele assim, cara, bem-vindo, agora somos nós, o que eu posso te ajudar? E aí ele ficava olhando assim, claro que ele nem me enxergava fisicamente, porque, né, recém-chegado, a retina ocular, o cérebro nem tá funcionando direito, querido. A gente conhece a fisiologia humana, então demora. Mas eu cheguei para ele e disse assim, a gente vai se comunicar, a gente vai criar um código que toda vez que tu quiser comer, tu vai fazer isso. E é uma brincadeira interna, e eu te digo, ele me vê, ele faz isso. Ele faz o movimento que eu ensinei quando tinha 3 dias. E é engraçado porque eu olho a titia Milena, e ele vem, e ele faz, e a gente conversa, a gente brinca. Mas aquele movimento assim, cara, eu sei que você desenxergou, é complicado, mas estamos aqui. O que tu precisa de ajuda? Vamos caminhar, vamos aprender, vamos aprender. Então é legal a gente ter essa comunicação diferente com a criança, porque não é fazê-la prodígio, que nem a Sane falou, cortar a infância pela metade, tipo, podar a infância. Não, é avisar que ele vai ter uma infância, que ele precisa passar por esse movimento, que vai ser importante para ele. É nesse aspecto que eu vejo isso. O que vocês acham? Selene? Não,
prestar atenção e a comunicação é tudo, né? A energia, né, da comunicação, né? Sim, sem dúvida. E simples prestar atenção, né? Eu queria que a gente falasse, assim, até pelo avançado horário, que isso aqui rendeu. Eu olhei agora, já passou uma hora. São 8, eu queria que a gente pudesse ir seguindo para os finalmente e falando um pouquinho das atividades que a Evolucim desenvolve, de repente, para quem está nos assistindo e às vezes é a primeira vez ou não conhece tanto, né? Se a gente tiver aí alguns dados dos nossos próximos eventos, né? E algumas considerações finais aqui que a gente queira colocar, porque a ideia, assim, era colocar umas pulgas atrás da orelha e esquentar o debate. Isso aqui é só, né, assim, um preâmbulo. Inclusive, amanhã tem a palestra da Milena, né? Milena, que é uma continuação desse bate-papo, né? Exatamente. É uma oportunidade de, né, absorver aí ideias mais organizadas, né? Não assim. Então, amanhã a gente tem essa palestra, né? Palestras são umas atividades habituais, assim como alguns cursos à distância a gente está tendo agora, né? Vamos ter um no dia 19 de junho, sempre às sextas-feiras, das 18 às 21, né? Mas temos também atividades, né, como o livro debate, que a Alicia está à frente, livros que tratam questões importantes para esse conhecimento dessa criança consciência, né? Uhum. E também atividades mais lúdicas, né, Alicia, como a contação de histórias. Verdade. Né? Uhum. Enfim, nós temos aí em junho a nossa programação, ela está permanentemente sendo divulgada, né, Milena? Você isso, está no Facebook. Eu ia dizer para o pessoal, né, que está acompanhando a gente, quem tiver pergunta, quiser fazer uma pergunta, né, depois que assistiu, né, esse momento, essa live, o vídeo, vai ficar disponível no Facebook. Então, quem quiser acompanhar depois e fazer perguntas, a gente vai estar aqui respondendo, sem problema nenhum. Pode perguntar quando você for assistir. A gente está com a agenda na nossa página no Facebook, que é Evolucim Conscienciologia, e nós temos também o Instagram. No Instagram, a gente tem lá toda a contação de histórias, a gente tem as oficinas de quarta-feira, que é oficinas de criatividade, né? Ali você pode falar um pouco melhor. A gente tem também cursos, né? Mas esses cursos, eles são todos síncronos, né? Todos síncrono com o professor, ao vivo, né? Trazendo o seu melhor. A gente vai ter um curso com o professor André 19, com o professor Léo. Vai ser bem esse tema, né, Milena? Isso. Sobre a criança. Sobre a criança, família, exatamente. Ela como um agente aí transformador, né? Exatamente. E então a gente pede para vocês curtirem nossa página e no Instagram também, curtir. E a gente vai estar sempre postando a nossa agenda de informações. Então, esses momentos, a gente vai estar toda sexta-feira, né, trabalhando com vocês. Amanhã de manhã estou eu, né, aprofundando um pouquinho mais o assunto de ressomatologia. Quem quiser acompanhar, vai ser às 10 horas da manhã aqui no Facebook. Então, a gente vai conseguir trazer um pouco mais de informação. Fala. E sexta-feira que vem, né, nesse mesmo horário, vamos ter outra live, aproveitando aí o Dia do Namorado, para falar sobre a dupla evolutiva, né, com a Lília, a Alicia, a Milena. Isso. A gente vai estar trazendo na sexta-feira que vem um assunto que é casais, né? Sobre grupo karmologia e sobre a questão das companhias, do processo dessas afinidades, né, de casal, que vai ser no Dia dos Namorados. Se não quiser aproveitar, assistir, traga seu parceiro, sua parceira, e venha discutir com a gente. Então, gente, assim, é recheado de coisas, estão todos convidados. Como foi comentado, a oficina de criatividade, né, para criança. Então, nessa quarentena, todo mundo isolado, em casa, às vezes os pais se pegam, né, querendo atividades para fazer com seus filhos, porque não tem filho, sobrinho, enfim, quem tiver junto ali no isolamento, né? E eles pedem muito para a gente na Evolucim isso, e a ideia dessas oficinas criativas
é de fazer atividades com coisas que tem em casa, que não precisa se deslocar para comprar. Minimamente o que você tiver em casa dá para fazer. Então a gente tem esse cuidado de pensar em coisas que tenham em casa, né? Então é bem interessante. Na quarta-feira vocês têm acesso. Enfim, a contação, que a criançada também tem gostado demais, assim, de participar, né? A Sofia, a Emily, aí a equipe da contação de histórias, são historinhas online, a criançada participa. É isso, gente. Então, eu vou aproveitar já me despedir, vou passar depois para vocês. Obrigada a todos pela participação, né? E até uma próxima. E venham amanhã para a palestra da Milena. Estejam aqui. É isso aí. Contribuam com o debate, gente. Vai estar muito bacana. Continuar, né, Milena? Vamos continuar. Com certeza. Agradeço a Também agradeço a oportunidade, foi muito gostoso esse bate-papo, assim, essa troca de ideias que às vezes a gente nem tem tanta oportunidade, né, de fazer. É verdade. Muito bom. Também agradeço e espero vocês aqui amanhã para a gente bater um papo sobre ressomatologia, continuar esse papo. Tá bom, gente? Show. Até mais, então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.